Gravando. Bom, então nós vamos começar aqui, ou continuar, né, com a evolução do Estado. E aí vocês, qualquer coisa, chamem porque eu não os vejo. Então nós vamos dar uma olhada hoje, obviamente que muito brevemente, né, sobre o Estado grego, principalmente a formação do Estado e a questão da convivência dos homens, né, do direito. O Estado medieval, o Estado romano, o Estado do absolutista, né? Então, nós passaremos a ver essas ideias e algumas outras no decorrer da aula de hoje. Aqui tem um card, aqui, um modelo de celular, que é... Aqui tem o material que eu estou disponibilizando para vocês no ambiente aula, que é o texto padrão. Aqui o canal do YouTube e aqui o Instagram. Bom, então aqui tem uma cronologia. O que está em amarelo é o que nos interessa. O que está em branco é só para você saber que existe. Nós temos uma fase no mundo, né, chamada de pré-histórica, que vai aproximadamente até 4000 a.C., onde inicia-se alguma coisa sobre a escrita, né? Então, isso é a idade, inicia a Idade Antiga, então, após 4000 a.C., com a descoberta aqui da escrita, e vai até o início da Idade Média, 470, por aí, 400, 300, 450, 76, depois de Cristo. Bom, nesse período da Idade Antiga, que é o que nós passaremos a ver agora... Oi? Não está aparecendo os slides. Ah, tá certo. Valeu, obrigado. Eu não compartilhei mesmo. Agora aparecendo, né? Sim. Então, como eu estava falando, aqui está o card que eu falei para vocês, que tem o texto que vocês têm disponível lá no aula, pode acessar por aqui, o meu canal do YouTube e o Instagram. Aqui está uma ideia de algumas coisas que nós vamos estudar hoje, né? O Estado grego, o Estado medieval, o Estado romano, o Estado absolutista. E alguém está pedindo para ingressar. Vamos lá. Bom, então, tem uma fase chamada de pré-história, que foi mais ou menos até 4000 a.C., é quando se começa a trabalhar a ideia da escrita. E vai essa idade antiga, então, entre a descoberta da escrita até a Idade Média, que é aproximadamente ali no ano 400 a.C. Isso é chamado de Idade Antiga. Para nós aqui o que interessa é isso aqui, ó. Mas teve aí, só para vocês saberem, nesse período, a Antiguidade Oriental, a Mesopotâmia, Egito, Fenícia, povo do Vale do Hindu, Líbia, Pérsia, hebreus, tudo isso são estados que de alguma maneira existiram, de alguma maneira eram geridos, né? De alguma maneira existiam e trabalhavam coletivamente de alguma forma. Mas nós entramos aqui, para ter a nossa ideia de Estado, começamos na Grécia, né? Lá na Grécia nós vamos falar um pouquinho do Platão, que viveu entre 428 e 347 a.C., e depois do Aristóteles, que viveu em 384 a 322 a.C. São filósofos, né, que trabalharam no Estado grego, e ainda veremos em seguida Roma, que tem uma ligação com a Grécia, né? E esse período vai até, então, a queda do Império Romano do Ocidente, que é mais ou menos na idade de 476 depois de Cristo. Então, nós estamos falando aqui de um período de 428 a.C. até 476 depois de Cristo.
Teve aqui também, que eu não comentei, o Sócrates, né, que é o filósofo que nós não temos nada escrito, ele não escreveu nada. O Platão escreveu a obra A República, tem disponível na internet para leitura, quem quiser, não é muito ampla. Ele descreve como seria a república ideal. Vocês têm tempo agora para ler, não estão ainda na fase mais difícil do curso. E o Aristóteles, o livro, tem diversos livros, mas o mais citado é a Política. Estado grego, então. O Estado grego é considerado o berço da democracia. Teria sido na Grécia onde nasceu essa ideia de democracia que nós temos, que é o único estado possível do ser humano viver com certa dignidade. Mas nós tivemos no Estado grego alguns períodos. O primeiro deles é o Estado monárquico e patriarcal. Então existia um rei, só que em cada cidade da Grécia havia um rei. Não era um rei de todo o Estado grego. Em cada cidade da Grécia havia um rei e funcionava a ideia patriarcal, ou seja, o patriarca, a pessoa mais velha, o homem mais velho daquela família, era o chefe, né, daquela família. Além do rei em cada cidade, existia um conselho de anciões. E além desse conselho de anciões, que era o conselho das pessoas mais velhas da cidade, existia a Assembleia dos Cidadãos, que era convocada. Então, em que pese de ser um reinado, vocês podem ver aqui comigo que existia alguma ideia já de democracia, de poder vindo do povo. Porque nós tínhamos um conselho de anciões, os mais velhos se reuniam para tomar decisões importantes. Nós tínhamos uma assembleia de cidadãos que poderia ser convocada. Então, havia uma ideia de democracia nesse período. Um segundo período, o Estado grego, né, como eu disse, considerado o berço da democracia, mas é uma observação pertinente que dentro de aproximadamente 1 milhão de habitantes, 60% desse valor, ou seja, mais da metade, eram escravos. Então, apesar de ser considerado o berço da democracia, havia essa questão aqui de muitos dos seus habitantes serem escravos. Depois, a cidade grega, como ela é muito conhecida e chamada de polis, as cidades gregas com a ideia democrática, a polis. Ela evolui, então, ali no século 8 e 9, 700 e 800 a.C., para a República Democrática. Então, sai o rei, a república, o reinado, e entra a República Democrática. Como funcionava a República Democrática? Obviamente que não como hoje, mas uma ideia. Havia limites no poder do povo. Então, o povo que era o impositor de limites aos governantes. Então, havia limites no poder que o povo determinava aos seus governantes, nos negócios de Estado, então, o que era bom para o Estado também limitava o governante, e na aplicação da justiça. A justiça tinha que ser aplicada para todos. Então, cada cidade possuía um senado e formava confederações de polis. Então, mais de uma cidade, né, mais de uma polis, formavam as confederações da polis. Então, há, nesse terceiro momento, uma passagem do reinado para a república. E aí, talvez, onde nós... Apesar que aqui já existia a ideia, como eu falei, de democracia, pelo menos alguns aspectos. Então, o grande filósofo grego, que foi pupilo, que estudou com Sócrates, é Platão. Platão, aqui está a foto dele, ele pregava um Estado forte e totalitário. Então, ele não era exatamente um democrata, apesar de ter ideias democráticas, né, de governo, de participação da população, ele pregava um Estado forte e totalitário, o Estado que tinha que mandar. Ele foi filósofo, matemático, mas ele era um sujeito idealista. O que quer dizer isso? Ele trabalhava em cima de ideais e não no racionalismo.
A grande diferença dele para Aristóteles, que foi aluno dele, é a questão da racionalidade, da razão. Aristóteles, como veremos adiante, ele trabalhava todas as suas ideias políticas, filosóficas, com base na razão. O ser humano é dotado de razão. O Platão trabalhava com a possibilidade do que é ideal. Então, ele buscava responder questões, né, sobre a existência do Estado, da política, da participação do ser humano, da natureza, da polis, de Deus, através do que era ideal e não o que era racional. Para ele, os sábios deveriam governar, os guerreiros deveriam proteger e as classes obreiras deveriam obedecer. Então, apesar da Grécia ser um Estado, um berço de democracia, nós vemos que existiam problemas. Claro que para aquela época, né, teriam que existir. Então, nós tínhamos aqui como os sábios, aqueles que detinham conhecimento, eles têm que mandar. Aos guerreiros, esses não precisam pensar, eles têm que lutar. E aqueles que faziam trabalho braçal deveriam obedecer. Esta era a ideia. Diferentemente de hoje, que todo mundo tem direito, né, a eleger e a ser eleito. O Platão defendia a propriedade privada, só que ele entendia que essa propriedade privada tinha que ter limite. Não poderia causar muitas desigualdades, ou seja, acumulação de riquezas como nós temos hoje. Depois, logo adiante, como aluno de Platão, vem Aristóteles, que é o filósofo, então, da razão, conforme eu falei para vocês. Ele sai do idealismo do Platão e entra no racionalismo do ser humano. Para ele, o homem é um zoom político, ou seja, um ser político e social. Obviamente, como eu já falei, racional. E para ele o Estado era necessário. Por que o Estado era necessário? Pela natureza humana, né? O homem precisava de um Estado para contê-lo. O homem, então, era um ser comum que deveria ter posses, teria direito a ócio, né, que é descanso, enfim. Ele deveria participar da vida política da polis. Ou seja, o homem já tinha que participar da vida política, ou seja, já tinha a ideia de democracia. E a polis, né, o Estado, deveria buscar o bem comum de todos os cidadãos. Então, essas são as principais ideias do Aristóteles. A principal diferença dele para o Platão é que ele era o filósofo da razão. Então, todas as suas ideias, os seus pensamentos eram com base na razão. Naquela época, pessoal, 300 e pouco antes de Cristo, conforme eu mostrei para vocês, né, 384 a 322 a.C. vivia o Aristóteles, ele já fez uma pesquisa e encontrou naquela época 158 constituições, né? E ele fez uma tabela decidindo, né? Um governante pode ter uma monarquia que é bom, mas pode virar numa tirania que é muito ruim. Poucos governantes nós chamamos de aristocracia, que é bom ou razoável, e pode virar muito ruim, que é uma oligarquia, poucos governantes em seu benefício próprio. E podemos ter muitos governando, o que nós teremos uma república que é nada mais do que o povo comandando. E aí nós teremos um regime democrático, o que é o menos ruim, né, pessoal? Como nós vemos falando. Então, ele fez essa tabela a partir do estudo de 158 constituições, já isso lá em 300 e poucos antes de Cristo. Aqui nós temos algumas obras, né? A República de Platão, o mito da caverna, é muito interessante dar vocês. Deem uma procurada na internet sobre o mito da República de Platão. Acho que tem alguém pedindo para entrar, vamos ver.
Nada, por enquanto, tranquilo, posso ir adiante? Pode. Então, o mito da caverna de Platão é bem interessante, dei uma olhada na internet. O livro A Política de Aristóteles é o mais famoso dele. Ética a Nicômaco também é uma obra dele. Tem outros aqui, Metafísica, O Banquete de Platão, mas o mais famoso de Platão é a República, tem na internet também. Aqui, então, né, seria uma pausa, né, para tomar um cafezinho, aqui tá a xícara, né, pessoal, para nós vermos as obras de cada um desses autores. Então, são dois autores da época antes de Cristo e que tem produção renomada até hoje. Então, um sujeito que viveu e estudou antes de Cristo e tem obras que são especuladas e trabalhadas até hoje é porque foram pessoas diferenciadas, né? Bom, vamos entrar um pouquinho aqui no Estado romano. Instituições republicanas, Principado de Roma, mas e antes disso? Todos nós conhecemos, ouvimos falar, já vimos algum filme de Roma, o Império Romano, e realmente o foi. Bom, inicialmente, o Estado romano, as cidades romanas eram chamadas de civitas e tinham uma ligação com a Grécia, né? Claro que a Grécia não tinha ascensão sobre Roma, porque Roma é um poderio militar. Então, a Grécia, na realidade, vivia, né, sob domínio, digamos assim, de Roma. Então, Civitas era o nome das cidades de Roma. Nesta época, existia uma monarquia que ia passando para a república, ou seja, da monarquia ia se direcionando à república. Como que ocorreu isso, da monarquia para a república? Houve a ampliação da família, né? O chefe dessas famílias era o pater família. Esse pater família, o chefe mais velho, ele possuía poder absoluto sobre todos, poder de vida e de morte. Ele decidia sobre a vida e sobre a morte de todos que estavam agregados àquela família. Filhos, enfim, casamentos, empregados, etc. Nesta época, nas civitas de Roma, havia uma divisão de classes. Eram os plebeus ou párias, né? Que era a classe, então, pobre, digamos, a classe não abastada, né? Enquanto que nós tínhamos os romanos, que efetivamente residiam nessas civitas, né? Que eram os abastados, tinham poder político. Havia os plebeus, né? Ou párias, que eles viviam asilados, eles viviam ao lado das civitas, né? Eles não podiam entrar nas cidades. Então, eles viviam em locais, e isso passou a se chamar de asilo. Viviam asilados ao lado das civitas. Posteriormente, houve uma reformulação pelo imperador, né, Sérgio Túlio. Ele atribuiu um sistema de classes, mas permitiu o convívio desses romanos com os plebeus. Quem eram esses plebeus, na realidade? Eram pessoas que iam chegando de outros locais, né, pessoas dominadas pelas guerras, enfim, né, não era o cidadão lá romano efetivamente, eles ficavam ao lado das civitas romanas. Então, inicialmente, o primeiro passo foi autorizado, né, após a configuração de um sistema de classes, o convívio entre os romanos e os plebeus, que nem isso era permitido anteriormente. Um segundo passo foi a possibilidade de alguns direitos sociais atribuídos a estes plebeus ou párias. Por isso que nós ouvimos hoje em dia, assim, o indivíduo é um pária, porque ele está abaixo, né, da dignidade
da civita do cidadão romano. Então, hoje se usa esse termo plebeu para ofender as pessoas, né? Para aquelas pessoas que estão excluídas, seja por preconceito ou seja por questão social. Depois nós tivemos um terceiro momento, dentro das civitas, do ideal do Estado romano, os comícios, pessoal. Dentro desses comícios havia uma função legislativa, ou seja, o cidadão romano já passa a ter certa voz. E era nesses comícios, então, que ocorriam essas consultas, essa função legislativa ao povo. Depois passa todo o poder ao Senado, ou seja, sai o comício, a possibilidade do povo decidir alguma coisa, entra o Senado e o imperador. Ambos passam a governar, né? Formam consulados e isso vai indo adiante e culmina com ditaduras militares. Aí nós vemos, todos nós sabemos como funcionou o Estado romano, né? Ora era o Senado que reinava, ora era o imperador que reinava. Quando era o imperador, principalmente, nós tínhamos as ditaduras militares e as garantias, né, do cidadão eram suspensas. Então, foi assim que se formou o Estado romano, as civitas. Quando os ditadores, os imperadores tomavam posse do poder de Roma, era sob a alegação de que para que o Estado tivesse ordem e avançasse num sentido de bem-estar e de organização, não poderia muitas pessoas ter poder, nem o povo e nem o Senado. Aí entravam os ditadores, os imperadores. Mas, lembrem, né, que nós podemos dizer que alguma coisa era interessante. Naquela época de Cristo já havia o Senado romano, eventualmente com poder, eventualmente sem poder, mas é uma ideia de controle realizado pelo público, pelo povo. Bom, então, nós temos aqui o término da Idade Antiga, com a queda do Império Romano do Ocidente, aí pelo ano de 476 a.C., terminando a Idade Antiga, que nós vimos ali até o povo grego, a formação do Estado romano com as civitas, e ingressamos na Idade Média, que vai até a Idade Moderna, que é 1453 a.C. Já retomamos aqui, vamos ver quem quer entrar. Então, retomando. Nós paramos aqui. Nós vimos até aqui a Idade Antiga, 476 a.C., aproximadamente, depois de Cristo, quer dizer, a Idade Antiga. Nós vimos a formação do Estado grego, a evolução do Estado grego como símbolo da democracia, como berço da democracia. Vimos o início do Estado do Império Romano, né, com as civitas, e até esta Idade Antiga, 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, termina a chamada Idade Antiga e inicia a Idade Média, que vai até aproximadamente 1453, quando nasce o que se chama de Idade Moderna. O que nós vamos ver na Idade Média? O que está em amarelo, como eu disse, é o que nos interessa. É dividido em duas partes, a Idade Média, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, se vocês quiserem pesquisar depois para conhecimento próprio, tivemos o Império Bizantino, expansões islâmicas, né, as religiosas, Império Carolíngio, e o que nos interessa aqui para entender o Estado, a formação do Estado para chegar no Estado moderno, é o feudalismo e essas cidades do norte da Itália. Na realidade, é onde existiu o feudalismo. Bom, o que é o feudalismo, pessoal? Com as invasões bárbaras dos alemães sobre Roma e com a queda do Império Romano, há uma nova cultura, né?
o que se permanece guardado é um pouco do direito que foi atribuído aos romanos, pelos romanos, foi criado pelos romanos, que isso vige até hoje. O arcabouço jurídico dos romanos foi muito avançado e até hoje temos institutos que advieram do direito romano. Mas, com essa nova configuração, com a queda do Império Romano, com as invasões bárbaras, né, surge o feudalismo e depois o feudalismo começa a ser modificado com o renascimento comercial e urbano, comércio e as cidades urbanizadas. Aí vem surgindo com essa ideia de fortalecimento do comércio, da segurança, a formação das monarquias nacionais e vai se esvaindo o feudalismo. Sai o feudalismo, ingressa a formação, os reinados, né? Isso, então, se dá com a crise do feudalismo, que se deu pela peste, pela fome, pela guerra e pela necessidade de segurança política com o renascimento do comércio. Nós vamos ver isso agora. O feudalismo, então, pessoal, também chamado de burgos, né? Esses burgos centralizavam as atividades dos comerciantes, né? E cada feudo estabelecia um direito próprio daquele feudo, né? Uma servidão, ou seja, suzerania e vassalagem. O que quer dizer isso? Vassalo é uma pessoa que trabalhava para o suzerano. Então, o feudo nada mais é que uma pessoa que era o senhor, o suzerano, e diversas pessoas que se submetiam às leis criadas por este suzerano, pagavam impostos a este suzerano e, em contrapartida, poderiam plantar nas terras desse senhor e, em caso de guerra, de invasões, se abrigar nos castelos desses suzeranos. Então, nós tínhamos diversas pessoas, diversas famílias, os vassalos, que submetiam ao suzerano, ao senhor, proprietário da terra e do castelo. Era uma submissão muito difícil, precária, muito forte, né, muito cruel por parte do suzerano contra os vassalos. Então, os nobres, que são esses suzeranos, criaram seus próprios exércitos, né? Isso tudo dentro de um reinado. Então, nós tínhamos um reinado, numa determinada nação, e dentro desse reinado, diversos feudos, onde existia um suzerano e seus vassalos. Esses suzeranos, os nobres, criaram, então, seus próprios exércitos, e em troca, então, da lealdade da população, dos vassalos, da segurança e do pagamento de impostos, inclusive direcionando parte de suas produções, esses senhores nobres suzeranos garantiam a segurança dessa população. Por isso, então, eu disse que o território real foi dividido em feudos. Era uma espécie de uma ordem contratual. O rei autorizava a existência de feudos, entre aspas, tipo um pequeno reinado. Esses donos desses feudos, os suzeranos, mantinham a segurança da população para o Estado, né? Então, cada castelo, cada feudo era uma espécie de um Estado. Até aqui, alguma coisa, alguma pergunta, pessoal? Estão conseguindo entender? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Tudo certo. Tá bem, então vamos adiante. Senhor, Oi? esses senhores feudais, eles respondiam a um rei, no caso? Em tese, sim, eles eram subordinados ao rei, mas na realidade, como eu disse, quem determinava tudo no seu feudo era eles. A lei era eles que criavam.
a punição era deles, o rei não intervinha nessas coisas. Entendi. Surgimento do Estado-nação. Bom, então, essa ideia, né, desses feudos foi evoluindo, foi ficando inapropriada em face, né, certamente a crueldade, né, dos suzeranos e a exploração, e com o aumento das cidades e do comércio, ou seja, passaram a nascer novas cidades e o comércio começou a se organizar melhor, começa a aumentar novamente o poder do rei. Então, começa a se comprometer a ideia dos feudos e se necessita uma organização maior de todo o Estado, e isso tem que ser feito por um poder. E esse poder existia, que era o rei, que, antes disso, compactuava com a ideia dos feudos, né? Os senhores feudais não incomodavam e ele não incomodava os senhores feudais. Mas, com o incremento do comércio, se precisou de uma ideia de organização em todas as cidades, em todos os feudos. Não era possível, certamente, ter uma situação no feudo A para o comércio, uma situação no feudo B, outra no C. Então, se passou a necessitar do Estado Uno. Então, começa a ruir o feudalismo, os feudos, e começa a ingressar a ideia do reinado novamente, né? O poder do rei em um Estado monárquico. A monarquia, né? Um Estado monárquico. Isso se dá, então, com o renascimento comercial e urbano. E, para isso, como eu disse, é necessário a restauração do Estado como se conhecia antes dos feudos. Nós tivemos o Estado romano, que foi muito bem organizado, outros estados, conforme mostrei para vocês aqui. Aí isso tudo aqui cai para a ideia do feudalismo, e aí o feudalismo começa a ruir e dar lugar ao Estado monárquico. Mais ou menos uma ideia de restauração do Estado anterior. Nós estamos com o pastor aqui, Adalberto, da nossa instituição. O pastor tem um recado para dar para nós sobre um trabalho da UBRA. Eu vou tirar compartilhamento aqui, pastor, e seja bem-vindo. Fique à vontade aí, a casa é sua. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, professor João. Nessa semana, eu e meus colegas do NAD estamos passando nas turmas para falar sobre esse trabalho que antes nós entrávamos de forma presencial na sala de aula de vocês. Muitos de vocês já conhecem esse trabalho do NAD, mas sempre é bom a gente relembrar. O que é o NAD e NADI? O NAD é o Núcleo de Apoio Docente, e o NADI é o Núcleo de Apoio Discente. Então, nós atendemos aos professores e aos acadêmicos, com o objetivo de que todos, né, se sintam bem no nosso campus UBRA Cachoeira do Sul. E assim nós temos vários serviços de apoio na área pedagógica, psicopedagógica, psicológica, pastoral e acessibilidade, para acolher, né, o estudante nesse ambiente acadêmico, proporcionar, né, todo esse acompanhamento. E assim nós tivemos vários casos, né, de acadêmicos que estavam desistindo do curso e conseguimos, então, através do diálogo, né, desse apoio, fazer com que o acadêmico ou acadêmica, né, continuasse, então, seus estudos. Estamos aqui para atender, acompanhar, encaminhar nessas áreas, né. Na questão pedagógica, tivemos já casos de hábitos de estudos, de um apoio nessa área, também na parte psicológica, a questão de depressão, né, de estresse psíquico, a questão da parte pastoral, da parte religiosa, também de uma conversa tranquila, esse apoio também espiritual, respeitando a todas as religiões, como vocês sabem e já nos conhecem nesse trabalho que é feito aqui na UBRA Cachoeira do Sul, e também nas outras unidades da UBRA. Esse trabalho do NAD, ele é feito em vários locais, né? Não é só aqui no nosso campus, né? Nós nos reunimos até com outros colegas NAD de outras
de outros campos aqui do Sul, para também traçar, né, ações e para conversar, né, nesse fórum também de troca de ideias, para que possamos sempre atender melhor a nossa comunidade acadêmica. Eu vou colocar aqui para vocês agora na apresentação, então, a questão do nosso grupo aqui, né, quem faz parte, então, da UBRA Cachoeira do Sul. Aí o professor me disse se está aparecendo aí. Está aparecendo, professor? Sim, está aparecendo, pastor. Tá. Então, aqui nós temos, né, na UBRA Cachoeira do Sul, eu, pastor Adalberto Gross, capelão universitário, a professora Silvia Santos, que é professora do curso de Pedagogia, o professor Arley Peripoli, que é professor do curso de Pedagogia, que atende na parte da acessibilidade, e a professora Cristiana Caneda, coordenadora do curso de Psicologia, que atende também na questão da parte psicológica, né? Então, nós estamos aí para ajudar a todos vocês. Ano passado, nós tivemos, assim, atendimentos já sendo realizados, né? Esses atendimentos no sentido à distância, né? Nós temos, então, os contatos aqui colocados para vocês. O e-mail nadnadi.cachoeira@ubra.br. Então, nadnadi.cachoeira@ubra.br. Telefones 3722-0411. 3722-0411. E também o WhatsApp 995 31 31 91. Então, esse 995 31 31 91, vocês podem utilizar não só para o NAD-NADI, mas para pedir também outras informações. Às vezes vocês querem contactar também, é muito importante vocês anotarem esses e-mails, esses telefones, nadnadi.cachoeira@ubra.br, 3722-0411, nosso WhatsApp 995 31 31 91. Porque vocês sabem, não adianta a gente ter todo esse trabalho e não ter, né, vocês que são a nossa razão, né, de estarmos aqui. E os professores também têm nos encaminhado, né, alunos também, nesse sentido. Quero agradecer ao professor João, que sempre também é bem presente, né, com relação a isso, né, sempre colaborando, encaminhando também os seus alunos para que possam ter esse atendimento em qualquer uma dessas áreas. Então, eu quero deixar agora o espaço aqui à vontade também de vocês, de perguntarem alguma coisa, alguma dúvida nesse sentido. Se vocês têm alguma pergunta a fazer, podem, então, fazê-lo, ou pelos telefones também vocês vão perceber que as pessoas vão encaminhar vocês para alguém, né? Então, alguém vai atender aí essa ligação. O e-mail, todos nós recebemos, esse nad.nadi, todos os componentes do NAD-NADI, Cachoeira do Sul, no caso, né, eles recebem este e-mail, então a gente todos nós vamos receber e vamos atender, como assim uma central de apoio através desses telefones, eles vão estar também dando, né, a vocês e dizendo a nós, né, para entrar em contato. Tudo certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Posso fazer uma observação, pastor? Pode. Nós temos aqui alunos, a maioria deles são primeiro semestre, tirando um ou outro. Eu creio que, só para reforçar o que o pastor falou da importância, né, desse trabalho, nós vivemos um momento muito difícil, todos nós aqui estamos sujeitos a ter um luto agora de um parente, de um amigo, está muito próximo de nós essa situação, que é dramática, né? E isso pode, ou até mesmo questão de emprego, desemprego, né? E isso pode afetar todos, e o importante é conseguir ultrapassar isso, esse momento
da maneira menos pior possível. E se tiver que contar com esse apoio, não tenham vergonha, procurem, porque o que importa agora, nesse momento, academicamente falando, é vocês conseguirem estudar, atingir os seus objetivos, né? E para isso, talvez, precisem de uma colaboração de gente experiente, de gente que estudou para isso, de gente que sabe o que fazer, o que colaborar em virtude, né, dos seus anos de experiências de estudo. Então, se necessário, procurem, pode falar comigo, que eu também encaminho, falo com o pastor ali. O pastor é muito acessível, muito brincalhão, né? Então, não tenham vergonha se precisar, o momento é bem delicado, realmente. É isso aí, professor João, eu sou brincalhão, né? Mas, na verdade, a gente é muito sério também, nós tivemos assuntos, assim, bem difíceis, mas, graças a Deus, né, a gente não consegue fazer milagres, né? Mas através do diálogo, né, a gente consegue ter essa caminhada, né? Então, eu me lembro de um caso de uma aluna minha, até do enfermagem, ano passado, né? E ela precisou desse atendimento, então a gente encaminhou, né, para o setor psicológico, né? Porque eu digo para vocês, não é só a questão da religião, nós temos que trabalhar com a ciência, né? E isso que a UBRA pensa, né? Religião e ciência trabalhando juntos. Então, o que a gente puder, né, fazer, né, vai levar sempre a pessoa para esse caminho, não desmerecendo nunca, de forma nenhuma, esse mundo científico, né? Porque nós estamos numa universidade, nós somos cabeças pensantes, nós precisamos nos auxiliar uns aos outros. A gente acreditando em Deus, tudo é muito melhor, né, na nossa visão cristã, mas também não adianta só ficar de mãos em oração e não agindo. Nós temos que agir e orar, né? É isso que Deus quer, né? Que a gente possa fazer o bem a todos, e assim vocês às vezes ficam sabendo de um colega, né, que está se ausentando da aula, alguém que está ficando mais distante, vocês podem também entrar em contato, né, conosco, para que a gente possa também entrar em contato com essa pessoa para ver o que está acontecendo. Como disse o professor, as pessoas reagem das mais variadas formas, né? Então, estamos passando por essa dificuldade, por essa pandemia, e muitas coisas se aproximam de nós, né? E dessa maneira, como nós vamos reagir a tudo isso? Estamos aqui de braços abertos, né? Porque esse é o nosso trabalho, a nossa UBRA, a nossa comunidade de ensino e aprendizagem. E queremos conviver bem. O NAD também promove alguns encontros, né? Promove algumas palestras durante o ano, algumas situações onde também há uma interação com os cursos e também com as pessoas que assim fazem parte. Esse é o objetivo nosso, né, de acolher a toda a nossa comunidade. Sinto-se bem à vontade de mandar o e-mail, de telefonar e, é claro, quando pudermos, né, estarmos ali de forma presencial, nós vamos fazê-lo. Eu me lembro ainda que eu atendi no mês de novembro, né, também um aluno de forma presencial que estava quase que perdendo ali uma disciplina. E nós conseguimos também, nesse diálogo, né, fazer com que ele conseguisse, né, dar a volta por cima e terminar ainda o ano passando, né, em todas as disciplinas. Essa é a nossa alegria, né? Essa é a nossa vitória da luta, de não desistir em nenhum momento, né, de ver vocês continuar sendo vencedores e ajudando também os colegas de vocês. Professor, eu quero lhe agradecer, né, de coração, né, por essa abertura. Assim, eu estou entrando, já estive em outras salas, estou indo de pouquinho em pouquinho, passando por salas e salas, mas sempre é bom, né, receber aí também esse apoio de nossos colegas. Um forte abraço, uma boa noite, uma boa semana aí a todos vocês. Continue firme na aula, que eu estava vendo aí que a aula estava maravilhosa. Só que eu não vou poder ficar, né? Tem que partir. Partiu, pastor Adalberto, né? Tá Vou para a certo. Boa próxima. noite, pastor. Boa noite, tudo de bom, pessoal. Tchau, tchau. Algum questionamento, pessoal, sobre o que foi falado ou sobre a aula? Nós vamos retomar a aula já. Tudo certo? Então vamos retomar a aula.
Bom, então nós paramos por aqui, né, com a restauração a uma ideia anterior, né, sai os feudos, o feudalismo, e se retoma um Estado com uma ideia anterior ao feudalismo, né, e há, no caso, o Estado monárquico. Só que isso nós tivemos um probleminha, que nós passaremos a ver agora. Então, nós entraremos agora na Idade Moderna, que vai do final da Idade Média, né, 1453 aproximadamente, até 1789, onde começa a Idade Contemporânea, e aqui nós temos um marco histórico nesse ano, que nós veremos em seguida também, que é a Revolução Burguesa ou Revolução Francesa. Então, na Idade Moderna, o que nós temos de importante? Lembrem que nós entramos novamente numa ideia do Estado organizado como antes do feudalismo. Então, tem o renascimento cultural aqui, a reforma protestante, expansão marítima, né, os navegadores, né, fazendo suas explorações pelo mar, né. Olha aqui, 1453 e 1500 o Brasil é descoberto por Portugal. Então, a expansão, né, da exploração marítima. A reforma aqui protestante do Martim Lutero, né, se insurgindo contra a ideia da Igreja Católica, do Papa, né, claro, nós tivemos aqui questão da Inquisição, né, fortalecimento da Igreja Católica. O renascimento cultural, nós vamos ver em seguida aqui as ideias iluministas também, né. Bom, mas nós vamos falar disso aqui, ó. O Estado, o reinado, né. Nós vimos aqui no slide anterior, né, o Estado monárquico, composto pelo rei, pelo reinado. Então, surge o reinado, surge o Estado comandado por um rei, e isso acaba se transformando no Estado absolutista, né? O que é esse Estado absolutista? Em seguida, nós vamos ver aqui algumas ideias, mas é o Estado forte, né? O Estado em que está centrado na figura de uma pessoa, o rei. Nós veremos algumas questões em seguida sobre isso. Nesta época também, como eu já havia falado, temos a descoberta de novos continentes, o chamado colonialismo, né? O Brasil é um deles, passa a ser colônia de Portugal, temos lá as colônias da Inglaterra, nos Estados Unidos, né? E sobre a ideia capitalista, nós temos as revoluções inglesas do século XVII, e nós temos aqui, o que mais nos importa agora, é o iluminismo. O iluminismo, que vai formatando esse Estado novo, parte de ideias racionais. Então, sai nessa Idade Moderna, começa a sair a ideia do Estado religioso, do Estado divino, que o homem não tem o livre-arbítrio, que o homem não é um ser racional, que tudo advém do divino, e entram as ideias de racionalidade. O homem é um ser racional, por isso o nome é iluminismo. Se ilumina, se abrem as cortinas. O homem, ele pensa, e ele pode fazer muita coisa pensando. Então, isso surge nessa idade aqui moderna, com o advento do Estado moderno, em que pese ser o Estado absolutista, né? Então, sai aquela ideia do Estado religião, do Estado divino, e se começa a pensar na racionalidade do homem, do ser humano. O homem é um ser racional por natureza. Ele não recebe tudo pronto de uma divindade, de Deus. Nessa época aqui, em 1764, por exemplo, nós temos a obra intitulada Dos Delitos e das Penas, do César Beccaria. Já é uma obra escrita com as ideias de racionalidade. Sai aquela ideia da punição no direito penal, uma punição sem fundamentação, uma punição bárbara, e entra uma ideia já com certo grau de racionalismo, ou seja,
vamos punir de acordo com o crime praticado. Essa é uma ideia, então, proposta pelo Marquês de Beccaria, César de Beccaria, em 1764, em sua obra Dos Delitos e das Penas. Nesta época, 1776, também contribui para essa ideia do Estado moderno, que passaria a surgir, a independência dos Estados Unidos e a criação da sua Constituição em 1787. Então, nós temos um Estado feudal que passa ao Estado do rei, reinado, mas como absolutista, em que o rei é a figura central e o único comandante. Mas essas ideias do Estado absolutista passam a ter choque, passam a ser questionadas com o advento, então, do iluminismo. E com as ideias do iluminismo surge a independência dos Estados Unidos, as 13 colônias passam a ser independentes da Inglaterra, e logo a seguir com a Constituição de 1787 dos Estados Unidos. Bom, como eu disse, o absolutismo é concentrado, então, o poder é concentrado nas mãos do rei. E essas ideias passam a ser questionadas pelas ideias iluministas, né? A ideia de confusão entre rei e Estado, que chegou ao seu máximo com esta frase de Luís XIV, eu sou o Estado, né? E é o que realmente acontecia, eles pensavam e é o que acontecia. O rei era o Estado. Então, o rei não se submetia a nada. Não havia que cumprir a lei. Ele era o executivo, ele era o legislativo e ele era o judiciário. O rei determinava, o rei executava as penas e o rei criava a lei, as penas, para quem infringisse. Então, havia uma concentração muito forte no Estado absolutista nas mãos do rei. Tanto que foi cunhada essa frase aqui, eu sou o Estado, por Luís XIV. Mas as ideias iluministas passam a questionar essa possibilidade. Por que temos que estar nas mãos de uma única pessoa que tem um poder arbitrário, cruel e absoluto? Por que pessoas nobres tinham que obedecer ao rei? Por que elas tinham que obedecer à lei e o rei poderia criar a lei e não cumprir a lei? Por isso, nós temos hoje em dia uma frase que todos vocês devem conhecer, que diz os amigos do rei, ou os amigos do rei. Por quê? Advém dessa época. Se o indivíduo era amigo do rei, ele tinha benefícios. Se o indivíduo não era amigo do rei, ele tinha sérios problemas, né? Ou seja, o amigo do rei tinha vantagem e aquele que não era amigo do rei tinha problemas. Então, o absolutismo é essa ideia. O poder era considerado o rei detinha todo o poder. Nós tivemos alguns estados absolutistas, né, na Europa. A Itália, né, onde escreveu o Maquiavel a obra chamada O Príncipe. Nicolau Maquiavel escreveu a obra intitulada O Príncipe, e nesta obra ele dizia que o governante deveria utilizar meios lícitos ou ilícitos para dominar as massas. Olha a ideia, então, de poder concentrado nas mãos do rei, Estado absolutista. Para dominar as massas, o príncipe deveria governar de qualquer forma, com meios lícitos ou ilícitos. Dominava a massa pela força, essa é a ideia. Nós tivemos na França, então, uma outra situação que também passa a questionar o absolutismo, que é o chamado iluminismo, que era apoiado, então, na razão. O ser humano era um ser racional. Ele não tinha que se apoiar ou ser comandado por ideias apenas divinas ou por ideias de um homem apenas, concentrando todo o poder, que era o rei. Nós temos alguns expoentes aí que passaram a discutir o racionalismo, o iluminismo, né, e a questionar o Estado absolutista, Voltaire e Rousseau, né, que questionavam, então, esse modelo, né, de Estado absoluto, né,
até propunham que poderia haver o Estado, mas deveria haver uma certa organização, não apenas na mão do rei. Todas essas ideias iluministas de Voltaire, de Rousseau, né, ideias Jean-Jacques Rousseau democráticas até certo ponto, né, a quebra do feudalismo, acaba havendo também uma diminuição do governo absolutista e monárquico, né? Isso tudo culmina, né, com a Revolução Francesa de 1789. Então, o feudalismo, o Estado absolutista monárquico, o iluminismo, ideias políticas e democráticas, ou pelo menos perto disso, discutidas por filósofos como Voltaire e Rousseau, que se reuniam em cafés, inclusive, que publicavam fora do país com outros nomes, né, pseudônimos para não serem punidos, ou dentro do seu próprio estado, publicavam com pseudônimos e clandestinamente, para não serem mortos, obviamente. Tudo isso, então, iluminismo, ideias de filósofos, a quebra do feudalismo, culmina, então, com a Revolução Francesa e a quebra do Estado absolutista. Essa Revolução de 1789 trabalha a ideia de igualdade civil e os direitos do homem. Então, a primeira Declaração dos Direitos do Homem surge com a Revolução Francesa, em 1789. Na Inglaterra, que também existia o poder concentrado nas mãos do rei, a situação era um pouco diferente. O maior e principal problema lá era o poder tributário. Em virtude disso, houve uma revolução, né, da nobreza, que se voltou contra essa tributação da realeza, e isso determinou que em 1215 fosse assinada a Carta Magna, Charta Magna, pelo rei chamado ou denominado de Rei João Sem Terra. Essa carta assinada pelo rei, tem alguém pedindo para entrar? Ela, acho que já consegui ingressar. Essa carta, então, assinada pelo rei, denominada Carta Magna, pelo rei João Sem Terra, também foi apelidado, foi uma carta que entregava alguns direitos, então, no ano de 1215, às pessoas, principalmente à nobreza. Também na Inglaterra, além dessa carta em 1215, assinada pelo rei João Sem Terra, que distribuía alguns direitos, né, às pessoas, principalmente, né, aos mais abastados, alguns comentam que aqui já seria uma ideia do habeas corpus, que nós conhecemos hoje, né, que é uma ação para trancar a prisão ilegal, e o rei teria se comprometido, então, a efetivar prisões ilegais, né. Então, alguns comentam que seria já um resquício, uma ideia inicial dos habeas corpus. Tivemos o Petition of Rights, redigido pelo parlamento e assinado pelo rei. Esse Petition of Rights é uma carta assinada, um documento, em que o rei se compromete a seguir o que o parlamento redigiu, ou seja, as atribuições do rei estão nesse documento. Quero dizer, então, que com esse documento há uma limitação do poder do rei. E com isso surge o que vige até hoje, ainda que não necessariamente igual ao que vigiu nessa época, o parlamentarismo. Né? O parlamentarismo existe hoje na Inglaterra. Nós temos uma rainha, no caso, né? Mas quem comanda realmente é o primeiro-ministro. É o parlamento que comanda o Estado inglês. Nós temos, então, uma divisão na Inglaterra, atualmente, que culminou com estas
limitações ao poder do rei para terminar com arbítrios, né, como poder de tributar e, obviamente, outros arbítrios, né, absolutistas dos reis, conforme nós vimos no Estado francês, italiano também. Esse parlamentarismo divide em governo e Estado. Nós temos o chefe de Estado, que é a rainha. Mas quem comanda o país é o chefe de governo. Ele comanda o governo, que é quem lida com o dia a dia do Estado inglês, que é o primeiro-ministro e o seu gabinete. Nós teremos uma aula mais adiante que fala o que é parlamentarismo, presidencialismo. Daí nós teremos mais possibilidades para tirar dúvidas e entender um pouquinho melhor o que é o parlamentarismo e o presidencialismo. Nenhuma pergunta, pessoal? Nenhum comentário? Estou ficando com a garganta pesada já. Bom, então, vamos dar uma tocadinha. Bom, nós temos alguns slides ainda. Deixa eu só dar uma olhadinha que eu quero ver se eu faço uma coisa com vocês aqui. Bom, vamos adiante mais um pouquinho. Então, nós entramos a partir da Revolução Francesa de 1789, né, que trouxe a primeira Declaração de Direitos do Homem, que limitou o Estado como o ser onipotente, aquele que determinava totalmente a vida das pessoas, aquele que era o centro. O Estado era o fim e não o meio. Hoje, o Estado tem que ser o meio para levar as pessoas a serem felizes. Naquela época, o Estado era o fim e as pessoas que tinham que trabalhar para o Estado. Então, a partir da Revolução Francesa de 1789, nós entramos numa idade chamada de contemporânea, o período contemporâneo. E aí nós temos algumas questões aqui, né? Como eu disse, vocês podem dar uma procurada, se tiverem interesse. A Era Napoleônica, o Congresso de Viena, a Santa Aliança, né, da Igreja, então, com a Itália. Revolução de 1830, neocolonialismo, que é uma situação mais moderna, né? E temos aqui um outro período capitalista financeiro, temos unificações tardias, temos blocos, e nós veremos esses dois pontos aqui, Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929. Aí depois falaremos um pouquinho do fascismo, do nazismo, da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria. Isso são também coisas que nós abordaremos. Então, nesse período aqui da Primeira Guerra Mundial, que é o que nós veremos agora, deixa eu voltar aqui. A Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, ela traz uma transformação. Então, a transformação é para um Estado mais moderno, um Estado em que o liberalismo acaba sendo diminuído, então aquele ideal liberal, como nós veremos, ele acaba tendo uma ruptura, né? Mas isso nós vamos ver adiante. Então, nós temos, com essa ideia do capitalista, né, o mundo capitalista e financeiro, uma grande crise em 1929, a Grande Depressão, onde o país que lidou, digamos, de uma melhor maneira com essa situação foi Estados Unidos, né? A crise era tão grande que o empobrecimento foi muito forte, muito forte.
E aí nós tivemos essa ideia aqui da Primeira Guerra Mundial, onde começa a ser colocado em xeque o liberalismo, lá do John Locke, 1600, 1700, Rousseau. Na Grande Depressão, há um fato marcante que coloca em xeque totalmente a ideia do liberalismo econômico, principalmente. Que, como o Estado estava totalmente empobrecido, as pessoas totalmente empobrecidas, a solução surgiu nos Estados Unidos com o economista John Maynard Keynes, defensor do intervencionismo. O que propunha o Keynes? Isso é algo famoso na economia. E de lá para cá, dá para dizer que esse receituário, ou mais ou menos, em alguns momentos, vem sendo seguido. Como o Estado não conseguia reagir com o liberalismo, né, que já vinha lá em xeque desde a Primeira Guerra, e com a Grande Depressão termina essa ideia romântica do liberalismo, que as coisas se ajeitariam por conta própria, que o Estado não deveria intervir na parte econômica, deveria ser aquele Estado que nós já vimos numa aula anterior, para dar apenas segurança à sociedade, o resto, capital, chegaria a um ponto que beneficiaria a todos. Com a explosão da Grande Depressão de 1929, o Keynes propõe que o Estado interviesse com a geração de empregos, com a realização de grandes obras públicas. Então, essas grandes obras públicas que o Estado teria condições de arcar, geraria emprego, e esses empregados passariam a gerar impostos e a economia começaria novamente a girar. Então, a partir daí, se vem de uma maneira ou de outra, de lá para cá, a maioria dos estados, de alguma forma, prevê nas suas constituições o intervencionismo. O Brasil, de alguma maneira, também prevê intervencionismo. Só deixando bem claro que intervenção estatal não quer dizer socialismo. Socialismo, todo o meio de produção é do Estado. O Estado interventor, proposto por John Keynes, e que é a maioria dos estados assim no mundo, inclusive o Brasil, é aquele que prevê um Estado capitalista, com economia de mercado, e, quando necessário, de maneira indireta, o Estado pode realizar intervenções, né? Importando produtos e largando dentro do mercado interno para diminuir o preço, por exemplo, né? Vendendo dólar, como o Brasil faz eventualmente, para reduzir o preço do dólar. Então, isso são intervenções que são realizadas pelo Estado. Isso... Ei, professor, pode falar. Nessa Grande Depressão que teve aí, não foi quando Getúlio criou uma comissão para proteger o preço do café na época? Nós temos uma parte nesta época aí, 1930, aí, que o Getúlio Vargas atua também dentro do Estado brasileiro, né, com força de ditador, né, e com a intervenção no Estado, sim, de alguma maneira. Né. Bom, depois nós temos aqui a Segunda Guerra Mundial, em 1939 e 1945, e a Segunda Guerra Mundial ela passa a revelar uma outra situação. Então, nós saímos ali da crise do liberalismo, entramos com o intervencionismo, né, não com o Estado socialista apenas, né, com o intervencionismo. E a Segunda Guerra demonstra a necessidade de uma implementação de políticas de garantia ao bem-estar da população, né. Nós vimos, então, as cenas deploráveis, né, contra a dignidade humana no Estado nazista, e surge aí nos Estados Unidos uma ideia do Estado de bem-estar social, que é uma ideia, ao meu julgar, ao menos, a melhor concepção do Estado. Então, nós não temos um Estado liberal total e não temos um Estado socialista, obviamente. Nós temos um meio termo, que é este Estado proposto
pelo menos com a ideia, a semente, né, o nascimento pelo Keynes, que é quando necessário o Estado intervir. Então, se nós pegarmos o Estado brasileiro, hoje a maioria dos estados, e a Europa do passado e ainda hoje, e os Estados Unidos do passado e ainda hoje, de alguma maneira há intervenção. Mas como se dá essa intervenção? Essa intervenção tem que se dar indiretamente, com políticas públicas, com ideias que melhorem o padrão de vida das pessoas, com políticas públicas que melhorem o padrão de vida das pessoas, com oportunidades para estudo, com oportunidades para habitação, com oportunidades para uma vida digna, né? Saúde, aposentadoria, seguro-desemprego, tudo isso é uma forma de estado de bem-estar social. Certo? Alguma pergunta? Uma questão? O que eu ia falar é que a partir da Segunda Guerra Mundial, um novo espectro, além do estado de bem-estar social, da quebra do liberalismo, da quebra parcial, claro, estou falando não total, né? A questão dos direitos humanos, né, que vem lá do Estado nazista, né, uma preocupação muito forte após 45, aqui quando termina a Segunda Guerra Mundial, com os direitos humanos em virtude, né, das lastimáveis cenas que todos têm conhecimento de que ocorreram nesta Segunda Guerra Mundial, principalmente lá no Estado alemão. Então, a partir daí, até aqui, aí, o pontapé inicial para o surgimento da ONU, que nasce em 1948, efetivamente, mas em 45 já eram traçadas as primeiras ideias da ONU. Até a ONU nós tínhamos a Sociedade das Nações Unidas, SDU, Sociedade das Nações Unidas, SNU, que não funcionou, tanto que eclodiu a guerra, por algumas situações, dentre elas aquela que, para tomar uma decisão, deveria haver unanimidade na decisão da Sociedade das Nações Unidas, o que, obviamente, é impossível. Então, surge a ONU e quebra esse princípio aí da unanimidade, e as decisões hoje não precisam ser mais unânimes dentro da Organização das Nações Unidas. Então, nós vamos ingressando aí, a partir do Estado absolutista, nas ideias do Estado democrático, né, que vigeu também com ideias do liberalismo, com ideias do Estado intervencionista e até com ideias do Estado socialista, né, que nós veremos a seguir. Então, século 17 e 18, nós temos lá os estados liberais, o Estado liberal, o principal propositor é o Estado liberal, que propunha direitos individuais, vida e liberdade e propriedade. Mas isso acabou se constituindo em algo inatingível, muito bom na teoria, mas irrealizável. O Estado liberal, o Estado em que os indivíduos comandavam o sistema de produção, o sistema capitalista, e o Estado apenas poderia intervir na segurança, é um Estado que não tem como prosperar. Jamais direitos individuais serão, no mínimo, a contento para todos. Haverá aqui uma situação de pouquíssimos, como existe hoje, mesmo tendo um Estado que tem intervenção, existe ainda hoje um Estado bom para poucos e paupérrimo para muitos. Os expoentes desse Estado liberal foram John Locke, o Jean-Jacques Rousseau, apesar de ser liberal, ele era um democrata, propunha ideias democráticas. O Locke também, né, propunha essas ideias, mas a ideia era o Estado liberal. Então, aqui um geral do que nós estamos vendo. Temos o Estado democrático, que ressurge com as ideias, com o primado da lei, com a expressão da vontade, o poder emana da nação, o governo do povo e para o povo. A República, né, por exemplo, brasileira, República Federativa do Brasil, e o voto se dá, as eleições, né, voto se elege, então, pela maioria das pessoas. Então, esses são os ideais da democracia. Ela ressurge com ideias
como primado da lei, até o governante tem que obedecer à lei, né? E a democracia é o primado da vontade do povo, e as pessoas são eleitas pela maioria do que vota. Os Estados Unidos existem e persistem, né, desde 1776, com a proclamação da República, e depois 1787 com a independência, presidencialismo, federalismo e 1789 a primeira Declaração de Direitos. Constitucionalismo ocidental, nosso, né, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e a prática constitucional inglesa, né, demonstram então e culminam com a ideia das constituições semelhantes à que nós temos hoje. A Primeira Guerra Mundial rompe, então, com as monarquias e ressurge com maior força as democracias parlamentaristas. Segunda Guerra Mundial traz uma crise econômica e social muito forte, e com isso, há o que eu acabei não falando ainda, há o fortalecimento do executivo, pessoal. O executivo, da mesma forma que nós vimos lá nas civitas romanas, que num determinado momento, o Estado romano, o ditador, o imperador, diz que para manter a ordem deve ter apenas um que comanda. Com a crise econômica, com a Segunda Guerra Mundial, com a crise dos direitos humanos, com a busca por ideais de uma maior igualdade, os executivos são fortalecidos e isso culmina com as ditaduras. Ditadura no Brasil, na Argentina, no Chile, Getúlio Vargas, etc. Então, a depressão de 1929, há uma intervenção dos Estados Unidos, John Keynes, e aí, sim, é totalmente desfigurado o Estado liberal e entra em sendo o Estado intervencionista. Não o socialista, intervencionista. No Brasil surge a Revolução de 30, que foi falada aí por um colega, e a Revolução da Era Vargas, né? Na Argentina, a Era Perón. A Era Vargas no Brasil, apesar do Getúlio Vargas, que é gaúcho, né, ser considerado o pai dos pobres, porque ele criou a CLT, por exemplo, consolidação das leis trabalhistas, que foi um grande avanço, ele também governava com mãos de ferro. Então, aqui, relembrando, né, dando uma olhada em quais são os modelos de Estado, e nós não veremos todos hoje, nós já estamos encaminhando para o final da aula, até porque isso aí eu estou falando, é algo muito teórico, né, eu sei que é difícil para vocês. Nós temos o Estado liberal, né, que existiu e ainda se busca em alguns cantos, que propõe um ato muito forte nos direitos individuais, na vida do sujeito individualmente, como indivíduo, na liberdade e na propriedade. A ideia do Estado liberal é aquela que nós já falamos. O Estado mantém a segurança. O restante, a economia gira e um dia dividirá o bolo. Depois que o bolo crescer, ela será dividida por todos e todos terão uma vida digna, digamos assim. O que é uma utopia. O Estado liberal não consegue alcançar. O Estado liberal certamente trará a acumulação de rendas que nós já temos hoje nos países como o Brasil, mesmo não sendo um Estado liberal. Tivemos, por outro lado, o Estado socialista, que determina que todo meio de produção, ou seja, tudo pertence ao Estado. A fábrica, a terra, o profissional liberal, todos trabalhem para o Estado. Isso nós chamamos de meio de produção. Então, não há aqui liberdade capitalista, não há o Estado que propugna a ideia da economia liberal, da economia de mercado, né? Sai a economia de mercado e entra a economia estatal. Também não deu certo e não dá certo. Nós também falaremos sobre isso. E ingressa o Estado social. O Estado social é aquele que prevê direitos individuais para as pessoas, prevê a vida digna, prevê liberdade para as pessoas e propriedade. Ou seja, aqui eu tenho uma semelhança ao Estado
liberal. Mas, além disso, prevê direitos sociais, como saúde, educação, segurança, trabalho, habitação, previdência, né, pública e lazer. Nós veremos esses estados, no finzinho já, vamos tocar até o final, nós veremos esses modelos de estado ainda na próxima aula, estado liberal, estado socialista, esse aqui nós já vimos mais hoje, veremos algumas coisas ainda hoje do estado socialista e teremos que ver o estado social-democrata. Que tem uma frase, né, que trata da decadência do liberalismo. Derrocada do liberalismo ocorre com a Revolução Industrial de 1770. O liberalismo começa a derrocar em 1770, na Inglaterra. Por quê? Não basta que o Estado proclame o direito de liberdade. Ou seja, não adianta o Estado informar que vocês são livres, cada um se vira por sua conta, que o Estado não vai intervir, só vai dar segurança. Então, não basta o Estado dizer que todos são livres, é preciso que ele propicie aos cidadãos a possibilidade de serem livres. Aí, eu pergunto para vocês, o cidadão pode ser livre sendo paupérrimo? O cidadão consegue exercer seus direitos sendo totalmente pobre, paupérrimo? Eu vou parar por aqui e vou fazer uma pequena atividade com você, assim, daquela maneira que nós estamos fazendo, de 5 minutos. Eu só quero, assim, para terminar minha parte, dizer para vocês que o liberalismo tem o início da sua derrocada com a Revolução Industrial de 1787. Então, nós estávamos acostumados com o Estado absolutista e com um sistema de produção, né, que era baseado na produção individual, cada pessoa produzia, plantava a sua terra, produzia o seu bem de consumo, a sua roupa, a sua carne, o seu objeto para o interior da casa. E aí, no século XVIII, 1700, passa a surgir o sistema de produção. Por exemplo, o tear, que hoje a gente vê ali em Caçapava do Sul fazendo aqueles palas, aquilo era uma máquina. Então, essas coisas passaram a produzir em série e em grande quantidade. E isso causou ou ocasionou um desemprego muito grande nos países que começaram com essa revolução industrial, com a industrialização dos meios de produção, das fábricas. Se vocês procurarem na internet, verão fotos de pessoas deitadas, morrendo na beira das fábricas. Por quê? Houve um êxodo rural nessa época, as pessoas saíram do campo e foram para a cidade, e com esta industrialização houve um desemprego muito grande. O que era produzido por dezenas de pessoas passou a ser produzido por uma máquina. Isso é em 1700 e alguma coisa, no século XVIII, na Inglaterra. Isso ocasionou desemprego. Com desemprego iniciaram-se os pequenos crimes, furto, etc. E para conter essa massa de empobrecidos e criminosos que nasceu, se criou a ideia de correição penitenciária, e aí nasce também a ideia da penitenciária, para corrigir essas pessoas desviadas, que na realidade eram frutos de uma política, né, de êxodo rural e do início, assim, da ideia da tecnologia, né, pessoal, com o início da fábrica, produzindo por sistemas, né, por modos em bloco, né, produção em sistema e não única, né, por máquinas produzindo em vez de um cidadão. Bom, vamos fazer um pequeno exercício para mim não ficar falando, e aí a gente vai encerrar a aula. Eu vou dividi-los em grupos de novo ali, e aí eu dou 5 minutos para vocês. Eu só quero que vocês discutam, e depois alguém fale, sobre esta última ideia que nós vimos aqui no slide. É possível, aí é um confronto entre o Estado liberal e o Estado social-democrata, que nós veremos ainda na próxima aula. É possível alguém ser livre, totalmente livre,
sem as condições para ser livre, que é o que propõe o Estado liberal. O Estado liberal diz que tu é livre, mas ele não te dá aquelas condições que ele promete, né? Que é uma vida com saúde, com educação. No Estado liberal, se existisse hoje um Estado liberal, o Estado só daria a segurança. O restante, todas as pessoas têm que correr atrás. Então, eu pergunto, é possível esse modelo de Estado? Todos terão uma vida minimamente digna, sem a intervenção do Estado, sem o modelo de Estado que nós conhecemos hoje, né? Que tem previdência, que tem segurança, que tem casa popular, que tem farmácia popular, tem educação. Então, a pergunta é possível um Estado liberal? Ou precisamos de um Estado social que dê as condições para as pessoas serem livres? Então, eu vou passá-los aqui para as salas, em 5 minutos eu busco vocês de volta.
O que está acontecendo? Nós estamos em 12 aqui, alguns fugiram, mas não tem problema, pessoal. A ideia desse finalzinho é vocês passarem a conversar, a se desinibir, a trocar ideias, né, que alguém do direito precisa. Um advogado, seja qual for a profissão ligada ao direito, precisa trocar ideias, discutir, questionar, refletir e falar. Então, é por isso que a gente faz esses minutinhos finais sobre isso. Quem não quer participar, paciência, né? Prejuízo é dele, vocês que ficam certamente ganham. Então, quem é que quer dar uma faladinha aí sobre o que discutiu? Só tinha 2 alunos, eu e mais uma colega minha na sala, normal, senhor? Sim. Tá, posso começar então. Pode ser. A gente concordou que não é possível um Estado liberal porque historicamente já não deu certo num país desenvolvido como é os Estados Unidos, tanto que teve a quebra da Bolsa de Valores, e em um país em desenvolvimento como é o Brasil, por exemplo, não tem como as pessoas menos desfavorecidas competir com mais favorecidas. Em questão de saúde, de educação, vai sempre gerar desigualdade. Ok, quem mais? No nosso grupo, o senhor eram em 5, se eu não me engano. Mas a gente acabou batendo na mesma na tecla que o Felipe. Que, a gente vive num país muito desigual e nem todos teriam as mesmas oportunidades. Então, não tem como a gente, tipo, falar que daria certo um Estado liberal. Certo. Mais alguém quer falar? Eu acredito assim, ó, que se por acaso for regido pelo regime liberal, vão partir muito para a criminalidade, porque vão ficar sem as condições, sem um sustento, não vão ter as mesmas oportunidades que os outros, e daí vai ter muita gente partindo para a criminalidade, então não vai ajudar a ser livre. Certo. Mais alguém quer falar? Pode falar, Luan. Eu e a Tamara, a gente discutiu sobre a questão da possibilidade e a gente entrou no acordo de que não é viável das questões que os colegas já levantaram, mas também pelo fato de que o brasileiro, a visão, no caso de implantar o liberalismo no Brasil, seria fadado ao fracasso, porque o brasileiro ele tem o dom de sabotar a si mesmo, seja economicamente, seja questão de saúde, seja educacionalmente falando. Então a gente não tem esse viés de, seja a questão previdenciária, economizarmos para a velhice, economizarmos para uma questão de saúde. Então, nesses aspectos, no Brasil não seria possível. E também pelo fato de que quem deveria cuidar da segurança não cuidaria. Ok. Tá bem, pessoal. Obrigado aí pela participação, né? Bom que vocês estão discutindo, pensando essas coisas. Na próxima aula nós vamos tratar do Estado socialista, e vocês vão poder fazer um contraponto entre o Estado socialista e o Estado liberal e o Estado social-democrata. Aí nós podemos discutir na próxima aula uma ideia que existe aí que se tu não é liberal, conservador, tu é socialista. Então há uma generalização, digamos assim. Se tu defende um Estado como o brasileiro hoje, que tem praticamente todos os Estados do mundo, uns mais, outros menos, que há uma certa intervenção do Estado com políticas públicas, aí passam a chamar isso de assistencialismo e já chamam de socialista. Então, pessoas como o Fernando Henrique Cardoso, que foi o pai do Plano Real, que deu o primeiro maior passo rumo às políticas públicas de tipo Bolsa Família, tipo cotas na universidade, pois surgiu mais com o Fernando Henrique, mais forte, mais institucionalmente. É considerado um socialista.
Então, nós vamos discutir isso na próxima aula, vou dar os conceitos de socialismo, os conceitos de liberalismo você já tem, de social-democracia, o Estado social-democrata você já tiveram uma ideia hoje também, mas nós vamos evoluir nisso. E aí vocês vão poder analisar, então, a gente faz esse momento final, analisando o que chamam de socialismo hoje, como o Fernando Henrique Cardoso é taxado, se é ou não é socialismo. Então, boa semana, se cuidem, amanhã nós viemos de novo, a maioria de vocês. E na quinta tem a grande palestra, é imperdível, do ministro Eros Graus. Não percam, se vocês tiverem aula, conversem com os professores de vocês, porque vale a pena. É uma palestra imperdível e o tema é dos melhores. O tema é até que ponto um juiz pode decidir pela sua cabeça. O juiz tem que seguir a lei, mas por vezes ele tem que interpretar. Mas e aí? Até que ponto ele pode interpretar e onde começa a ser a ideia dele sobre nós? É um tema muito interessante. Então, boa noite aí a todos vocês. Até amanhã para quem trabalhar comigo. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite. Boa noite a todos.